Fala Brasil, fala América, fala brasileiros espalhados aí pelo mundo afora. Está começando aí mais um episódio do nosso To Be Podcast. Esse podcast feito para ouvir histórias de vida desses imigrantes espalhados do mundo afora. E já vou começar pedindo aí para você seguir o nosso canal, subscrever, apertar o sininho para receber todos os materiais novos. É muito importante vocês darem um apoio ao nosso canal, para que a gente consiga estar sempre trazendo essas histórias maravilhosas. Então fica aí a grande dica para você, subscrever, assinar o nosso canal, seguir aí, apertar o sininho para receber os materiais novos. E nós temos o nosso Instagram também, @tobepodcast, lá no Instagram, dá um apoio lá para a gente também. Já vou começar agradecendo aqui os nossos patrocinadores, afinal de contas a gente precisa de pagar as contas aqui, porque senão o programa não vai pro ar. A Magui Toyota, o mundo de automóveis, espera por você. Veículos novos na marca Toyota ou seminovos de todas as marcas, tudo com padrão de qualidade da Magui Toyota. Lembrando sempre que ela garante 100% da aprovação do seu financiamento para você brasileiro que tem aí o seu passaporte, que ainda não tem social, não tem Tax ID. Para você que precisa registrar carro em nome de companhia, do jeito que você procurar a equipe da Magui Toyota, vai estar sempre ouvindo ali umas boas-vindas lá e a aprovação 100% garantida do seu financiamento. O site da Magui é meutoyota.com, meutoyota.com. E a Magui esse mês está lançando uma campanha. Ela vai começar a rodar aí nas rádios, vocês vão estar observando aí durante o mês. A campanha, basicamente, Aqui é Toyota. Essa é a campanha, Aqui é Toyota. Como é que você pode participar dessa campanha? Se você dirige um Toyota, tira uma foto ali do volante onde está o logo da Toyota, que dá para ver as milhas do seu Toyota. Manda para o número 857-251-8773. 857-251-8773. Você vai tirar essa foto, mandar por text message a foto com o teu nome e modelo do carro e as milhas, ok? Basicamente, aqui é Toyota. Como é que funciona a campanha? O carro que tiver a maior quantidade de milhas, os 3 primeiros colocados vão estar recebendo a premiação aí da equipe da Magui Toyota. Eles vão estar divulgando essa premiação no decorrer do mês nas emissoras de rádio. Então, quer participar dessa campanha? Tu dirige um Toyota aí, tá aí 400 mil milhas, rapaz, tira uma foto, você é um grande candidato aí a ganhar esse prêmio. Magui Toyota, o mundo de automóveis espera por você. Temos também aqui a Amparo Insurance. Já vem logo na pegada da Magui. Você comprou o seu veículo, precisa de fazer o seguro do seu carro, entre em contato com a equipe da Amparo Insurance. Eles trabalham basicamente focando no mercado brasileiro, porque eles entendem da necessidade, sua carteira do Brasil está vencida, da forma que você levar esse documento para eles, eles têm condições de estar te ajudando para abrir uma apólice de seguro com preços especiais. E para você que já tem um carro que já está documentado, registrado, já tem seguro, eu vou desafiar você a ligar lá na Amparo Insurance para pegar uma cotação com eles. Tenho certeza que você vai se surpreender e vai acabar mudando de companhia de seguro, passando a usar aí a Amparo Insurance. O telefone de contato deles é 855-741-2988, 855-741-2988, amparoinsurance.com, contato é a Miriam, ok? Dá uma ligadinha lá para a turma lá do Amparo. Maravilha, dever de casa feito, as contas já estão pagas. Cara, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, tá? Chegou até mim o contato dele, através de uma outra conhecida nossa. É uma pessoa, até então não tinha o conhecimento, mas a gente, à medida que começou a ter esses primeiros contatos aí, pude perceber realmente que se trata de uma história maravilhosa e não poderia estar de fora aqui do nosso To Be Podcast. É uma pessoa que realmente teve um início de carreira mesmo, né? Uma pessoa que teve aí no mundo, nos holofotes aí das televisões, dos programas. Tenho você certeza, da minha idade pelo menos, eu estou com 50 anos, a turma aí entre os 40, 45, 50, já se divertiu muito aí com essa época desse rapaz aí que teve essa fase da vida, mas depois teve um descobrimento e é onde começa o trabalho maravilhoso. Não que o da carreira de artista não tenha sido, mas o trabalho que ele faz é um trabalho de vida dele, já resume tudo. É com muito prazer que estou recebendo aqui, Pastor Alexandre, muito conhecido como Xande, ex-Paquito da Xuxa. Muito obrigado.
É isso aí. Bom demais poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho de poder ter um tempo para nos receber, né? Um abraço também para o Roberto, que está aqui organizando tudo para nós aqui na técnica. E a todos os que vão estar conosco aqui acompanhando o podcast To Be. To Be Podcast. To Be Podcast. Então, ainda bem que deu certo de eu poder passar por aqui, a gente poder se conhecer pessoalmente. Sim. E fico feliz, né? Dessa ponte, mais um momento que a gente possa expor, né? A verdade, a realidade, não só da época minha. Muitos me perguntam como é que era, aquela questão da época do show da Xuxa e tudo mais. E a grande virada, né, da história da minha vida, onde Jesus é o protagonista. Então, eu tenho um clichê aqui meu que é, vamos começar do início, né? É bom demais, né? Então, cidade, nasceu aonde? Olha, eu nasci, vamos lá, então vou abrir o jogo. É para abrir o jogo? Sim, por favor. Então vamos lá. Só para nós dois. Eu sou do Paraná. Ok. Eu nasci no interior do Paraná, mas fui criado em São Paulo. Eu só nasci por lá, menos de um mês, até registrado em São Paulo. Então, Ok. eu cresci em São Paulo, né? Morei até os 11 para 12 anos, aí fui para BH, morei em BH, Belo Horizonte. Conhece? Boa. Muito boa. Morei por ali 6 anos. Só não gostei porque ele treinou no Cruzeiro. Como é que você... Ah, era goleiro, verdade, de 82 a 88. Sou atleticano, né? Mas. Eu vi. Verdade, foi mal aí, mas. Não, mas tá tranquilo, preocupa não. Porque a gente jogou algumas preliminares já lá, antes de. Porque eu saí, eu jogava, então, com 17 para 18 anos, eu fui pro grupo, fui pra Globo. Aí era no Rio de Janeiro, então eu me mudei com 17 para 18 anos. Então, até 88, eu joguei por lá. Eu comecei ali no Barro Preto. Sim. Eu morei do lado ali. Então, no Barro Preto, depois fui pra Toca. Yeah. Meu último treinador foi o Delfim. E um grande amigo meu mora do lado da Toca, Castelo, bairro Castelo. É. Fácil. Abraço, meu rei. Mas vamos lá, então. São Paulo, nasceu em São Paulo. Criado até 11, então depois fui para BH e daí fui pro Rio. Certo. Em Belo Horizonte ficou quanto tempo ali? Foi 6 anos. Família toda? Família, eu, meu pai, minha mãe, isso, meu irmão. A minha irmã ficou cuidando das empresas em São Paulo. Então, o papai era farmacêutico, tinha farmácias, Ok. também era advogado. Certo. Só que ele falou, cara, ele visitou um dia Belo Horizonte. Ele falou, amei essa cidade, cara, é bom demais. Vamos mudar para cá. Assim, do nada. Ele gostou, assim, de um negócio impressionante. BH ainda é... Hoje eu acho que já está bem mais movimentado, mas em 82 era algo bastante interessante, uma vida ainda bem tranquila. Uns 10 anos, nessa época? 10, 12 anos? É, por aí. Você não ficar entregando a idade aqui. Porque Era 12, E aí, foi eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E minha irmã ficou lá em São Paulo. Meu pai ia às vezes para lá, para São Paulo, né? Via só as coisas. A mãe empresa. também, ela tinha alguma profissão, basicamente... Mamãe? É. Mamãe dona de casa, mas ajudava... Aquelas farmácias mais antigas, tinha aquele lance do laboratório. Ok. Fazia aquelas fórmulas ali. Lembra dessa manipulação e tal? Farmácia. Farmácia mesmo. É. E mamãe fazia essas coisas de fórmula e tal. Mas era mais dona de casa, assim, mais em casa. E aí você começa a sua infância basicamente em São Paulo, né? Isso. Que bairro em São Paulo que era? Ali foi Perdizes. Ok. Perdizes, depois fui para Aclimação e Moema. Tá. Então, uma família de classe média, Isso. vamos dizer, ou média para alta um pouco, né? É. Então, tinha uma boa estrutura familiar ali, financeiramente falando. Isso. Né? E aí começa você, desde pequeno, já tendo algum traço, né? Para ir para essa área de repente, publicidade, talvez? Isso, exatamente. Comercial, essas coisas? Foi. Aí me introduziram naquelas agências de propaganda. Eu comecei fazendo comercial. Um que mais destacou, assim, que eu lembro, é aquele do Yo-Yo Crem. Não lembro. Lembra aquele negócio lá da pastinha lá do Yo-Yo Crem? E eu comecei a tocar instrumentos. Então, tinha um piano. Minha irmã mais velha tocava piano. E eu comecei a brincar ali, isso já com 5 anos. Você é o mais novo deles? Não, tenho mais 7 anos mais novo. Ok. Então você está no meio ali. Estou no meio. E ali comecei no piano, depois violão. Quando eu mudei para BH, eu comecei ali... O meu vizinho de trás da casa, ali eu morei em Nova Floresta, Cidade Nova, Nova Floresta. Sim. Aí tinha uma bandinha lá, essas bandas de garagem. É perto de Santa Helena ali? Não, ali, vamos ver aqui, Avenida Jacuí,
Santa Inês, eu sei. Tinha uma pracinha famosa, tinha uns restaurantes italianos. Não, é Santa Teresa. Santa Teresa. Ali, não, é o outro lado. Mas eu também conheci isso aí. Tinha as feirinhas de quinta-feira lá e tal. E me deu uma... Nossa, fui lá atrás agora, né? Só lembrando. Você falou floresta ali, eu lembro da ponte que atravessa. É da Nova Floresta. Ah, tá. Nova Floresta. Okay. Então ali tem a Assis Chateaubriand, sim, que é onde tinha ali a TV Alterosa, que a Tia Dulce. Lembra daquele programa que sim, era... Eu fazia... Povo na TV? Povo na TV. Então, eu tinha, a banda que eu tinha 2 grupos de garagem, que a gente se apresentava, às vezes, nesses programas locais, né? Bem lembrado até quando você lembrou Floresta. E ali eu comecei na parte de produção. Então, eu gostava de ficar ali nas... Era ao vivo, né? Tinha o Povo na TV e tinha a Tia Dulce também. Era. Cara, Povo na TV Tia Dulce tinha uma febre na época lá, que a turminha nossa lá do bairro tava fazendo um conjuntozinho para ir imitar o Menudo, cara. Isso, exatamente. E eu tinha um grupo lá que chamava Tobogã, cara, que era febre. Era um grupo de street dance. E então a gente apresentava nesses programas locais. E eu tinha essa questão de querer ser famoso. Então já estava no meio. Tinha um outro lance também que eu participava na produção, que era o churrascando. Vamos ver se você lembra. Aquelas motos que saíam. Cara, os negócios... Você lembra disso? Ó, Roberto lembra. E aí era assim, eu não sei como é que fala, não é carreata, é motorata, como é que é? Não sei, um monte de moto. Encontro de moto. Encontro de moto. E aí terminava na Praça da Liberdade, um show. E eu gostava da produção, eu tinha o quê? 16, 15, eu já estava envolvido com esse negócio. Certo. E pronto. Chamava churrascada. Churrascando. E depois terminava, às vezes, numa churrascaria na estrada ali, indo para saída na BR já para São Paulo, um negócio assim, não lembro. E aí eu já estava envolvido nisso. Ainda nessa época, vou lembrar mais um negócio aqui. Lembra do Changeman, Jaspion? Sim. Ele riu, né? Ele tá rindo lá, cara. Eu tô revelando a idade só de rir aqui, olha. Ô, louco, Eu fiz parte da produção dessa galera vindo. Eu tinha 17 anos. Eu fiz parte da produção deles vindo pro Brasil. A gente fazia interior de São Paulo. Até eu viajava com a turma, né? Ribeirão Preto, na Cava do Bosque, um monte de coisa assim. Isso. Eu já estava envolvido já. Isso aí até a entrada de Paquito, né? Para 17 para 18. Caraca. Então eu sempre fui envolvido, cara. E o meu negócio era esse. Tá ali, produção e tal, aí fez os comerciais com mais novo um pouco. E aí aparece Paquitos. Eu falo, nossa, o que é isso, Paquito, meu filho? Eu até falei, eu estudava no IMACO, lembra? É um curso de administração dentro do Parque Municipal. E aí as minhas amigas falaram, ô Paulista, né? Ali tem o Clara Nunes, né? Que é o teatro. Clara Nunes e o Palácio das Artes. Palácio das Artes. Tem isso, tem um outro pequeno lá dentro também. Ah, não, agora me fugiu. Bem dentro do Parque Municipal. E aí eles falaram, olha, ô Paulista, lá, precisa do cantor lá. Paulista. Me chamavam de Paulista. Eu tive esse problema. Você também? Tive. Paulista é o Eu nasci em São Paulo. Uhum. E aos 5 anos de idade, meu pai veio da Itália, porque foi contratado pela Fiat, catou a família e BH. BH de novo. Né? Então, assim... Você é mal de italiano? Também sou italiano. Então, e a minha mãe é italiana. Foi bom de italiano, né? Não mal, né? Exato. Então, eu peguei um trauma, porque o que acontecia era o seguinte, depois, quando eu chego em São Paulo, era paulistinha. Mas quando eu ia visitar a família em São Paulo, era mineirinho. Isso. Eles gozavam da minha forma de falar, não sei o que. Bom, aí tudo bem. Vamos lá. Imagina se fosse hoje, né? Tudo é mimimi, dava o quê? Processo, né? Tudo é processo. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei, bom, como é que é isso? Eles falaram, olha, você tem que levar uma foto, é o primeiro teste. Aí eu fui pro Rio de Janeiro. Falei, gostei, porque era o cantor da equipe. E eu falei, isso aí é bom, porque vai ser o destaque. Se eu passar, é essa vaga que tá precisando. Então a vaga já era definida que ia ser o cantor. Era o cantor, porque já tinham 4 garotos. Mas ainda não havia lançado oficialmente ou já havia lançado? Não havia. Por quê? O grupo ia ser 4. Ok. Quando partiu lá, não sei lá o que aconteceu, os caras, para puxar mesmo cantando, não tinha. Aí o Sullivan e Massadas, o Michael Sullivan e Paulo Massadas, eram os produtores desse sistema lá da época. Para quem não conhece, da antiga aí, Paulo Sullivan e Massadas, Michael não é uma Sullivan, pessoa, não, é 2 pessoas. Michael Sullivan e Paulo Massadas. Exato. A gente falava carinhosamente de porquinho e formiguinha. Ia dar processo de novo, né? Ia dar, se fosse hoje. E aí, mandar até um abraço, porque às vezes sempre o Sullivan acompanha, amigão, tá aí. E 90% dos sucessos da Xuxa... De Roberto Carlos a tudo. Não, os caras faziam tudo na época. Então, assim, então, passei o teste de foto, teste de vídeo, de dança, que era fácil para mim, eu já trabalhava com dança,
E de voz foi exatamente Michael Sullivan e Paulo Massadas que falaram, esse aqui é o garoto. Então, eu comecei a produzir com eles, fui aprendendo com eles. Era aquelas gravações de rolo ainda, meu. Sim. Nossa, então você ia aprendendo ali no bruto, né? Isso, na massa mesmo, ali, mexendo ali, né? Exatamente. Então, aí eu entrei em 92, não, em 88 saí em 92. Foram 4 anos de muito aprendizado, parte técnica, fizemos filmes. Então, a gente tinha ali, cara, os melhores produtores de todas as áreas, de coreógrafo a professor de canto. Então, foi uma faculdade, né? Exatamente, uma faculdade para mim. Se perguntar, Alexandre, como é que era aquela época para você? Eu vou destacar a parte técnica que eu aprendi. A faculdade de todo aquele bastidor. E assim, eu era meio que, vou até falar uma palavra, o chato. Eu chegava muito cedo nas gravações, eu gostava de não atrasar, sempre odiei esse negócio de atraso. Então, desde criança, isso aí, sei lá o que acontece, foi criação já também. Foi disciplina mesmo. Disciplina. Né? E eu chegava cedo para poder aprender, porque daquele cabo, aquela luz, olha ali, não sei o que. Então, foi muito bom para mim essa parte. Né? Até vi um comentário seu no outro programa também, que você, ou anteriormente, né, você teria esse tempo, então você ia meio que desbravando aquele ambiente. Isso. E em outros momentos também, até depois, de repente, você ia para um som livre da vida, dentro de estúdio, ver outros materiais sendo preparados, né? Roberto Carlos. Já vi vários lá na época, Gal Costa, Roberto Carlos, o Yahoo produzia muito, Roupa Nova. Então, essa turma toda, né? Produtores como, arranjadores como Lincoln Olivetti, que eram os caras que faziam, André Sperling, Ari Sperling, eram os caras que faziam as trilhas sonoras das novelas. Então, eu ficava junto, o My Boy me ensinou muita coisa, que ele era o técnico ali, geralmente, mesmo do Teatro Fênix, então, os programas que rolavam na época... Era Fênix, né? Era o Teatro Fênix, era. Na Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico. Então, foi esse tipo de aprendizado. Os turnês do Brasil, exterior, toda aquela questão, né, do showbiz, aquela coisa, né? E o programa era todo gravado, né? Todo gravado, de terça e de quarta-feira, né? Começava às 2h30 da tarde e até meia-noite, sei lá. Mas era diário, né, o programa? Era de segunda a sábado. Então, um dia, na terça gravavam 3 e na quarta 3. Era puxado, hein? Era muito puxado, porque tinha as gravações, a gente também fazia apresentações fora o programa junto com ela, então só paquitos. Então a gente tinha shows à parte, gravações à parte, viajava muito para São Paulo, essas pontes aéreas da época, né? E ali fazia, às vezes, tipo assim, gravava no Rio um programa, por exemplo, rádio, aí embarcava para São Paulo, gravava um programa, meio-dia, voltava para o Rio, gravava um e voltava para São Paulo para dormir, para gravar um Viva a Noite, por exemplo. Loucura. E as paquitas faziam parte dessa caravana aí, vamos dizer assim, ou elas tinham a agenda própria delas? É a agenda delas, aí mais com a coisa da Xuxa, né? Porque eram todas meninas, menores, era diferente. Às vezes ia fazer alguma gravação ou outra. Mas era mais a gente que tinha essa liberdade um pouco maior. Tá. Né? Só para fazer a nível de comparação, lembro que na época lá do Gugu Liberato, por exemplo, ele tinha a caravana dele. A Promoarte, que é os artistas lá, Dominó na época, né? Isso, exatamente. Que é naquela mesma batida ali, Isso. né? Vamos dizer assim. O Grupo Paquitos, inclusive, por ser 4, porque o Dominó tinha 4. Então era meio que ia ser para dar uma competida com o pessoal da turma da Promoarte, né? Exato. Só que aí não rolou o cantor, aí então abriu a vaga para um cantor. Exato. Daí o grupo ficou 5. Então, e aí tinha algum tipo de trabalho que vocês desenvolviam que vinha a equipe inteira da Xuxa com os paquitos, as paquitas? Sim, tinha um show. A nave descendo. Tudo. Então tinha a produção. Foram 3 turnês assim que eu participei. Então, porque tinha, né, a turnê mesmo, né, anual. Aí o show todo. Pacote completo. Completo, é só show de estádio. Então, por exemplo, em São Paulo tinha uma casa de show, da época era o Olímpia. Sim. Só no Olímpia Belo Horizonte também tinha Olímpia. Tinha o Olímpia também. Então a gente, mas Belo Horizonte a gente fazia, era o único estado que a gente fazia 2 vezes o Mineirinho, sábado e domingo. A gente amava ir para Minas. O público mineiro, assim, destacava do geral. Era um negócio louco. Era o único lugar da turnê toda, todos os anos, que eram 2 shows no Mineirinho. Sábado e domingo. Legal. Era. E a gente ficava ali
na Avenida Rua Espírito Santo, no Hotel Real, se não me engano, acho que era Real. Eu sei que aquilo era uma loucura, para sair, para chegada. Dava muito BO, assim, de problema, porque a multidão mesmo, o mineiro era muito fã do negócio. Sim. Era. Mas o mineiro é muito fiel mesmo, né? Quando eu gosto... o negócio seja para futebol, seja para música, seja... os caras têm... E tem um carinho, de não desmerecendo qualquer outro, né, outra região, o estado brasileiro, mas tinha um negócio diferente. Então, já sabíamos, quando estava chegando para ir para BH, a gente já sabia que era um negócio diferenciado, tinha alguma coisa diferente. Não tem muito para o assunto, mas tem a ver, porque veio aqui rápido aqui. Uhum. Me parece que a Xuxa vai fazer um navio aí, onde ela traz todo esse mundo aí da turma da Xuxa. Por acaso, indiretamente, chega você, tem que rolar um convite lá para quem era ex-Paquitos, as ex-Paquitas. Entendi. Eu não sei. Você tem alguma informação? Não chegou nenhum convite para mim. Tá. Não chegou. É só a nível de curiosidade mesmo, porque já que ela vai voltar nesse mundo todo lá, né? Mas não chegou nenhum convite. Não recebi nada nem da produção. Até mesmo porque, eu não sei, a gente meio que... Eu estou mais na África, né? Então, por exemplo, que nem aqui, eu estou passando para poder falar do projeto. Daqui a pouco a gente vai entrar mais a fundo, o pessoal de casa vai entender. Mas, por exemplo, aquelas músicas do passado, uma série de coisas, tipo, eu redirecionei. Deu uma redirecionada. Então, é um outro tipo de música que eu canto hoje, é um outro tipo de... É uma outra postura. Então... Não sei até se tem a ver com a proposta ou a ideia. Exato. Se quem sabe fizer alguma coisa nesse viés, nesse tipo de trabalho, talvez possa até me chamar, eu não sei. Tudo é possível. Voltando lá, então, já que eu passei para essa etapa a nível curiosidade mesmo, mas aí tá lá desenvolvendo esse trabalho, projeto lá com a Xuxa, com o Paquito, aquela coisa toda. 4 anos de grupo. Isso. Né? E aí já começa a aflorar também essa questão, porque você é um artista instrumentista, produtor, compositor, cantor, bem completo, né? Uhum. Então talvez já comece a aflorar em você a questão do seu pessoal mesmo, tipo partir para um caminho solo, né? Essas coisas. E aí chega esse momento, de repente, de haver esse sair, né, do grupo. Isso foi em 92, exatamente porque... eu tinha perguntado se a gente ia fazer um outro LP, era LP, vinil na época. E toda a ideia da produção era para a gravação que ia ter na Argentina e Chile, né? O programa ia começar a ter uma gravação própria em espanhol. E aí a Marlene, tive até uma reunião com a Marlene, que era a nossa produtora. Falei, Marlene, e aí, vai ter de novo? Porque sair de novo, uma outra turnê com a mesma música, de novo. Eu falei, olha, para esse ano não tem mais previsão para isso. Aí eu tinha recebido já um convite da própria gravadora para partir para carreira solo, já acho que já é o momento, tal. Fui liberado, aí eu falei com Marlene, fui liberado para poder partir para carreira solo. Aí gravei em 92 mesmo. Saí em 92, gravei e começou a turnê em 93 no Brasil. Você adotou qual nome, carreira solo? Xande. O disco era Xande Vem Dançar. Então era bem dançante, sempre gostei muito de dança, então era uma pegada bem dançante. E aí fiz uma turnê no Brasil, 94 América Latina, fevereiro de 95, então aí começa então estavam me preparando já para um lançamento agora internacional, geral. E foi aí que aconteceu uma virada aí de chave. Uma chavezinha. Né? Teve uma história, parece que você ficou ouvindo um som que te incomodou, né? Uma coisa que estava ali meio... Cara, o que é isso? Que não sei o quê. Cara, eu era muito de briga, assim, eu era muito marrento, assim, cara metido, cara, chato pra caramba. Era um negócio esquisito. Mas assim, não é justificando, mas a minha ideia, 17 anos quando eu entrei, 17 para 18. Cara... A minha ideia era só ser famoso, era querer ali estar com as menininhas, era uma outra coisa, né? Ficar em cima da crista da onda, né? É isso, então, quer dizer, eu fiz até um vídeo, tá até no YouTube, o pessoal quer entrar, Alexandre Canhone pelo YouTube, então tem várias coisas bacanas lá, vários vídeos, entrevistas, e eu até falei, tô pedindo perdão pros fãs, pra galera, eu fiz um vídeo pedindo perdão, porque assim, cara, eu tinha 17 para 18 anos, então fiz muita besteira, falei muita... besteira, em inglês seria besteira ou asneira, né? Eu falei muita asneira, né?
Então eu pedi perdão, né, cara? É porque tem, né, porque a comunidade aqui de imigrantes fala mais inglês, né? Desculpa, né? Perdão. Aí eles vão entender, né? Então é isso, cara. Então às vezes tem fã aqui que tá vendo a gente da época, falando, mas o Alexandre... Era mitidão pra danar. mas o cara, meu... Mas era mesmo, cara. Era, 17 anos. Tem muito, às Imagina. vezes, do fã se decepcionar com o artista, né? Teve vários devem ter decepcionado. É porque, assim, tem imagem sua lá no programa e tal, dançando, né? Sou fã. É quando tem oportunidade, né, velho? Tá ali do lado do ídolo dele. Chega, aperta o cara. Dá um autógrafo? Não. Né? O cara já meio que... o cara tá com... né? Aí o cara... aquele cara todo cara grosso, lá, cara. Mas você sabia que até um pouco da decadência do programa, porque assim, tinha as caravanas que iam, né? De tudo quanto é lugar do Brasil, para as gravações. Então, na hora do intervalo, cara... Loucura. Não, aí vinham... dá um autógrafo, não sei o quê. Aí o pessoal ia olhando, principalmente as mães que ficavam, olhavam as reações da gente, falavam, caramba, não assisto nunca mais esse programa. É porque às vezes o fã não entende, porque pro fã é a primeira vez. Para quem é o artista, aquilo ali para ele se tornou algo tão assim, acaba que sendo maçante, acaba que sendo difícil, porque a gente às vezes acompanha os bastidores e vê, realmente é estressante. Acho que essa é a palavra, é estressante, cara. É verdade. Por exemplo, eu andava na época, eu tinha uma época que eu saía com 6 seguranças, cara, e não tinha nem os devices, né? Não tinha nem as redes sociais. Não tinha. Era uma potência esse negócio, cara. Era um negócio louco. Todo mundo assistia, parece. Pega o exemplo do próprio Manuel, né? A gente acabou de gravar o Manuel. Sim, sim. Né? A gente está por trás, né, no bastidor da coisa. Né? O camarada foi dormir fora né, que eles vieram fazer um projeto de 10 dias praticamente. Quer dizer, bateu Flórida, fez Flórida, indo para o hotel 4, 5 horas da manhã para levantar 10 horas da manhã para pegar voo para New York. Chegou em Newark, fechou, levantou foi deitar 4, 5 horas da manhã, pegou estrada 10 horas da manhã, pegou uma puta de uma tempestade para chegar aqui em Boston, aqui para gravar com a gente aqui, atrasou até o programa 1 hora e pouca. Quer dizer, o cara chegou aqui já cansado, um trapo. E aí as pessoas podem ter, às vezes, a sensação de que o cara, de repente, chegou aqui, queria te fazer uma foto, aquela coisa. Não é isso, porque o cara não é morto mesmo, o cara tá um trapo ali. Mas, de novo, é o mesmo caso de vendas. Eu mexo com vendas, ok? Eu tenho cenários que eu estou lidando com uma família ou com uma pessoa que vai comprar o primeiro carro da vida dele. Você imagina esse cara, o emocional desse cara. Da vida dele. Eu mexo com isso todo dia. Todo dia, mas para ele a experiência dele da vida é única. Né? Então é mais ou menos isso daí. É isso aí. Aí teve esse perdão lá, eu sou um arrento, mas aí eu tava saindo de um estúdio ali, um estúdio pequeno, mas eu tava fazendo exatamente fita demonstrativa, fita demo. E ali era no centro de São Paulo. Eu saí do estúdio, ouvi um som, falei, cara, que som horroroso, velho. Começou a me irritar aquele som. Falei, tem que bater em quem tá tocando. Agora eu tô com raiva, eu quero brigar, eu quero bater nesses caras. Vou achar. De onde é que vem esse negócio? Eu andei quase um quarteirão, brother. Aí eu entrei ali no Copan, que era a Galeria Copan, no centro de São Paulo. E fui andando dentro da galeria, parou no cinema, cara. Ou seja, como é que eu vou ouvir de um cinema... Igual a gente está aqui no estúdio, a gente ouve lá na rua. Não tem condição. Não, é impossível, foi uma coisa já sobrenatural. Não dava. Aí tava lá, na igreja e tal, não sei o que, renascer, blá, blá, blá. Falei, cara, esses caras crentes, velho. Aí fiquei com mais raiva ainda. Porque agora a gente já tem um preconceito de uma série de coisas. Pô, esses caras faz lavagem cerebral nos outros, na cabeça, ficam tudo pirado. Aí eu subi, cara, com raiva. Era uma escadaria, ainda tem a escadaria. Cheguei lá. Quando eu entro na parte ali que seria do cinema, algumas meninas reconheceram. Paquito, não sei o quê. Aí o ego inflou, eu perdi a raiva. Então, me reconheceram, né? Então, menos ruim. Resumindo, eu fiquei ali, dei uma força até no som, estavam regulando. O técnico não tinha ido, eu dei uma forcinha ali na regulagem do som, porque era um culto lá que eles tinham. Para a hora do almoço da galera que trabalha ali no centro de São Paulo, cara, vamos fazer um culto. Eu não lembro o horário, mas vamos supor, 12h, 1h,
O pessoal, na hora do almoço, pode vir orar ou pedir uma oração. Eu penso que era isso. Eu não tenho uma absoluta certeza. Não lembro. Só que daí eu entrei e fiquei ali, cara. E aí, daquele dia, né, teve uma... Eu falei com Deus assim, né? Eu falei, olha que Deus. Eu fui arrogante com Deus. Eu falei, olha, o que você pode me dar? Eu já tenho praticamente tudo. Viajo, shows assim, às vezes shows estádio lotado, gritando nosso nome. Que mais? O que mais que eu queria da vida? Estou indo agora para um lançamento mundial de música. Então agora vai ser isso aí em tudo quanto é país. Falei, então faz o seguinte, Deus, muda minha vida radical. Falei assim. Só que quando eu falei isso, eu tive uma sensação como eu nunca tive na minha vida. Eu já experimentei de droga, tudo quanto é coisa. Mas aquela sensação eu nunca tive. Era a paz que somente o príncipe da paz pode dar, Jesus. E eu falei, que negócio é esse? Eu não quero que isso aqui saia nunca mais do meu corpo, de mim. Ali foi a chave. Então, dali eu me senti como se eu tivesse amortecido, sei lá. Eu não sei te explicar a sensação. Mas eu sei que ali era Deus. Por vários motivos. Primeiro, pelo sobrenatural de onde eu estava e para onde eu cheguei. Segundo, por essa sensação. Então, de fevereiro de 95, eu falei, Deus, que nunca mais isso aqui saia de mim. Eu preciso do Senhor, eu preciso disso. Eu não sei o que é, mas é isso. Essa é a minha convicção. Então, de lá para cá, eu não fui para aquele lance do lançamento mundial, não sei o quê. Rescindi alguns contratos, inclusive. E comecei, então, de cabeça, eu fui intenso. Foquei, como sempre. E fui intenso. Agora eu preciso conhecer um pouco mais de Jesus. Como? Através da palavra ali, tá a história, vida, obra e ministério, né, de Jesus. Como é que eu vou? Eu não entendo nada de Bíblia. Então, comecei a aprender, fui para um lugar, então fiz teologia, fiz 3 cursos, inclusive, um com concentração em missiologia, missão transcultural, ou seja, de outras nações e tal. E ali eu comecei, então, a estudar. Então, foram vários anos estudando, né? Mas já tinha no meu coração uma coisa, o quê? A raiva foi baixando, né? Porque o príncipe da paz entrou, como é que a raiva tem que sair? Quanto mais... E o ego também... Tem que esmagar. Esmagar. Não, esmagar, porque o glorificado é Jesus agora. Não é mais aquele aplausinho, para o homem, para o Alexandre. Não. Hoje, tudo que eu faço, eu reverto para Jesus. E olha que interessante que Deus faz. Veja bem. Se fosse no Brasil, eu só me converto, conheço a palavra. Vou montar aqui uma garagem, um negócio, daqui a pouco a igreja do Paquito, né? Queriam fazer isso comigo, hein? Queriam fazer isso comigo. Agora não é o Paquito, agora é o Pacristo. Olha que ridículo que queriam fazer comigo. Queriam aproveitar esse lance. Não, o Pacristo. E daqui a pouco eu ia estar com a igreja já. Show eu sei fazer. Modéstia à parte, eu fui treinado e fabricado para isso. Isso. Então, em termos de música, de louvor e banda, pirotécnico, cara, não ia ter para ninguém. Vamos falar a verdade. Eu vim aí com a escola da produção dos melhores. A gente ia fazer um negócio para arrebentar. Sim. Comunicador eu sou. Então, quer dizer, você já pensou usando isso tudo aqui pro mal? Imagina. Ô, louco, meu. Não é porque dá certo que é o certo. Falou tudo aí. Falou tudo. Então, assim, tem que ter o bom senso, tem que saber o porquê, o quê. Só que daí todo esse gás eu uso pedindo para Deus sempre. Tem um negócio que se chama Reino de Deus. Ou seja, eu estou debaixo do reinado de Deus. Jesus é o Rei dos Reis. Olha a conexão. Então eu tenho que aprender sobre esse rei para poder estar debaixo do reinado dele. O que agrada a ele e o que não agrada, segundo ele. E como diria uma pessoa muito conhecida aí, né? Missionário, que tem feito um trabalho há mais de 20 anos, eu costumava dizer que se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Conheço a frase. É serviço, cara. Eu até me emociono porque eu pedi para Deus, né, cara, para me usar de uma maneira do que ele quisesse que eu fizesse. E dali para frente, eu comecei a ter um desejo de ajudar. Comecei com os mendigos, velho. Mendigo, trazia para dentro de casa, aí no meio de São Paulo. Trazia para dentro de casa e, cara, pode tomar banho.
Eu tinha um banheiro só, então toma banho. Depois a gente limpa, depois a gente lava. Porque eu comecei a ter a ótica. Eu acho que Deus foi dando isso para falar como que talvez Deus olha. Tipo, o ser humano, cara, não é porque no mundo e no sistema, né? Você vale o quanto você tem, né, cara? E tem uma outra frase também que eu discordo, que é aquele: tempo é dinheiro. Tempo é vida. A gente já nasce morrendo. Então, se você não aproveitar com qualidade, por exemplo, você com a sua filha ter um tempo de qualidade, o tempo vai embora. Então, o que adianta eu ficar trabalhando que nem maluco e não tive um tempo para tomar um sorvete com meu filho ou com a minha filha? Isso. Não sei se bate também com a ideia de vocês. Eu tenho outro ditado que falam muito, que eu aprendi um pouco dele diferente. As pessoas falam que Deus sabe o que escreve linha torta. Como é que é? Peraí. Sei lá. Deus escreve certo por linhas tortas? Deus serve certo por linhas tortas, né? Esse é o ditado, né? Mas... E aí você tem que entender que Deus nunca está errado, ele não escreve nada errado, é a gente que quer ler torto. Eu gostei dessa versão, não tinha ouvido ainda não. A gente que quer ler torto, é isso mesmo. Deus não tem nada de errado com ele. Não tem, imagina. Ele nunca escreve errado. Nunca, imagina. A gente, né, ao contrário. Verdade. Ele está escrevendo tudo certinho, a gente quer ver a coisa de forma... A gente que tem a miopia espiritual, exato, né? O estrabismo espiritual não entende o que está ali. Mas é isso, então começou assim, sabe? Então, aí começa esse trabalho, então, você se aprofundou mais, estudou. Vou estudar, para falar menos besteira. E é o seguinte, a Bíblia é o seguinte, quanto mais você estuda, né, teologia, então você estuda ali da essência, estudo de Deus. Só que ali tem o seguinte... A Bíblia diz que a palavra, as misericórdias se renovam a cada manhã. E se aquilo ali é uma palavra, o verbo, é o próprio Jesus, todo dia, se você pegar o mesmo versículo, um ano, e ler o mesmo versículo, ele vai falar com você diferentemente todo dia. Por quê? Porque é uma palavra viva, porque é o próprio Cristo. Então, quanto mais você pode estudar 50 anos a Bíblia, você vai saber que não sabe nada. Porque não tem aquele cara, sei tudo. Não, você pode saber assim, as histórias, a história de Abraão, Moisés, a vida e obra de Jesus. Mas o viver aquilo é diferente. É todo dia. Sim. É um aprendizado diário, né? Diário, brother. Então... Você levanta todo dia, não vai ser como ontem. Não. Né? Cada minuto aqui. Cada coisa que a gente está falando aqui já acabou, já não volta, já foi. Nós fazemos um trabalho de artesanal, eu e minha esposa, né? Esse estúdio que a gente fez. Tem uma mesa, depois eu te mostro em cima lá. Com resina, essas coisas. Eu acho que eu vi ali onde tem um negócio lá pro cachorrinho não passar. Eu olhei e falei, que bacana. Vocês que fizeram? Isso, Então... É mais ou menos, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Tudo. Se você falar, Ricardo, eu quero uma idêntica, não tem. É única, foi aquela ali, acabou. Aquilo ali. O que eu falei ontem foi. Hoje eu posso me redimir, hoje eu posso agregar, eu posso ter uma linguagem um pouco diferente. Redirecionar. Redirecionar e tal. Mas o que foi, velho. Não tem volta. É isso entendeu? Aí. Fechou. E o material tá lá. Gostou, a gente pode... trazer algo próximo disso daí para você e te vender. E vai ser único. Te dar. E esse próximo que eu vou te trazer não é igual ao meu e é único seu e ninguém mais vai ter. É seu e pronto, acabou, não volta. Assim é a vida e como Deus trabalha na vida de cada um. Então, da forma sua vai ser de uma forma e tem os seus valores e a sua história. A do Ricardo, o Roberto, mesma coisa, a minha. E assim vai, quem está nos assistindo também é assim. E o mais bacana é como Deus une pessoas tão diferentes para poder fazer um algo incomum, que é um propósito dele. Olha que bacana. Essa coisa do desapego, né, vamos dizer assim, hoje eu sou Xande, fiz 4 anos de Globo, Xuxa, imagina, e tal. Hoje estou com um projeto com Paulo Silva por trás. A galera toda. Eu vou carreira solo, agora estou partindo para o desafio internacional. Eu uso roupa de marca, tenho um bom carro, aonde eu saio vão pedir autógrafo. Na época era Miura, era aquelas coisas. Exato, isso tudo aí, né? O desapego, cara, de ser simplesmente, ó, isso aqui é um trapo que você vai usar, e você está muito bem com isso, contigo, né? Se é de marca, se não é, se é uma, não importa, só não vou ficar pelado. Mas um trapo que você me der para mim, tá de boa, tá tranquilo.
E antes você comia lagosta, hoje você vai comer pão com salame, tá? De boa também, tá te sustentando. Antes você tomava um uísque, você vai ter que tomar agora aqui suco, tá? De boa. E esse desapego, né? Essa coisa é muito forte, é muito... Né? É só Deus que pode fazer isso, tá? Isso não vem do homem. Isso, é claro isso. Isso é o redirecionamento que Jesus dá na vida de cada um que fala assim, cara, eu tô afim, eis-me aqui, eu tô aqui, o que o senhor quer que eu faça? Porque muitos falam assim, eu vou chamar Deus para fazer parte aqui, Senhor, abençoa aqui o To Be Podcast, eu quero que o senhor faça parte aqui desse programa. Oração errada. A direção correta seria, Senhor, eu gostaria de fazer parte do plano e dos trabalhos de tudo que o Senhor tem para minha vida. É inversa a coisa. É a gente saber, porque, de fato, às vezes Deus não tem tal coisa para mim, mas Ele tem uma coisa que a gente ainda nem viu e que, às vezes, vai fluir tão gostoso e tão tranquilo. Não estou dizendo... Dei só um exemplo aqui, mas pode ser o pintor, o mecânico... Às vezes o cara tá ali numa contramão, tá difícil, tá pesado, o negócio não rende, não vai, porque às vezes não era o plano de Deus para ele, mas você tá forçando. Você tá na força do teu braço. Beleza. Você tá ali, você consegue, mas tá ficando pesado, tá difícil, o negócio não... E quando você entra no que Deus tem para você, cara, a coisa é leve. Por exemplo, eu tô no país mais pobre do mundo, segundo a ONU, último IDH do planeta, Índice de Desenvolvimento Humano, segundo a ONU. E daí, cara, lá é o centro da vontade de Deus para mim. Já são 20 anos. Não são 2 anos ou 2 meses. Não estou lá fazendo turismo. No início, muita pedrada eu levei. Porque, assim, muitos levaram para o lado assim, parou a carreira, não está mais na Globo, agora então vou partir para itinerância, vamos fazer alguma coisa para os crentes. Foi aquilo que a gente conversou até um pouco antes, né? Isso, então, não tem nada a ver. Eu estava indo para uma maior no mundo. Que tem, de fato, né? Alguns, né, exemplos por aí. Tem esse artista que passou um momento difícil da carreira, de repente e tal. E aí a conversão é feita. Agora eu sou isso, sou aquilo e tal. E mesmo assim, Ricardo, tem convenções genuínas... E tem as que pelo fruto você conhece a árvore. Então, é aí que tá o time, com o tempo você vai ver. O que vai aguentar mesmo o tranco. Sim. Será só um negocinho para ver uma fatia gospel agora para comprar as músicas. Ou se de fato ou baixar poeira um pouco também, né, do momento crítico, aquela coisa toda. Só que tem uma coisa, cara. As pessoas esquecem que as pessoas são inteligentes também. E tem essa sacada. Ninguém é bobo. Desculpa essa palavra, mas... Você vai vendo, cara, você percebe até numa forma, num palavreado, ou num post, ou numa coisa, qual é a da pessoa. Dá pra gente perceber. Sim. Né? E aí, eu fui indo por esse caminho. Eu não caí de paraquedas lá dentro. A gente até comentou, né? Então, eu fiz capelania em São Paulo, servi ali a um presídio, também servi... Carandiru, né? Carandiru ainda, quando existia. Então, levava a palavra também em hospitais. Então, foi sendo um preparo. E aí chegou um momento que eu falei, Deus, se o Senhor tem para a minha vida, eu gostaria de falar da tua palavra no país mais pobre da terra. Eu nem sei onde era, não tinha noção. E aí eu fui fazer uma palestra e me falaram de Níger. Que não tem nada a ver com Nigéria. Nada a ver. O Níger lá se fala francês, né? Lá nós estamos no deserto do Saara, literalmente. Sério? Embaixo da Líbia, no continente africano. E dando só um pano de fundo geográfico, porque às vezes o pessoal fala, na África. Você mora na África? Você conhece o João que mora lá na África? Olha, vamos explicar aqui um pouquinho. Então, o continente africano tem mais de 50 países. É como falar, eu estou ali no sul-americano, né? No continente sul-americano, na parte sul-americana, você tem Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia. Então, é a mesma coisa, assim, né? Então, o continente africano tem mais de 50 países. E nós estamos oeste à África, ou seja, no coração da África, que é dentro do deserto, aqueles lances de duna, tudo aquilo. É lá desde 2002. Então, foi para lá que eu fui direcionado aí. Isso. E a sua chegada lá foi aleatoriamente sozinho ou já tinha alguma referência que, vai lá fazer um trabalho lá? Tinha uma base missionária, não tem mais, mas na época tinha.
e me receberam por quase um mês. Okay. Então, eu cheguei para descobrir, né, o seu espia da terra. Deixa eu ver o que rola. Fala pra gente um pouco da Níger. Você falou para mim lá que é o índice menor no mundo de pobreza, praticamente. De pobreza. Não, é o mais pobre. Se você entrar ali pela ONU, o site da ONU, qual é o último IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Você vai ver que o Níger é o último. Tá. De novo, foi esse ano. Eu tenho para mim um pouco, talvez próximo do que possa ser, né, a realidade de onde você está, muito com a minha época lá, a nossa época, inclusive, né? Eu lembro da música que os cantores internacionais, Michael Jackson... We Are the World, aquela coisa para a África. Para Etiópia. Etiópia específico. Na África. Isso. E mostravam que as pessoas faziam biscoito com barro. Sim, isso é muito comum. Muito comum. Comidas do tipo lá no Níger, em algumas tribos e assim, já nos interiores. Rato, gafanhoto. Gafanhoto a gente come também até na capital. Mas tudo que rasteja e anda. Porque você está falando de um país de 23 milhões, né? Nós estamos em 2023, então estamos falando aí de 23 milhões de habitantes. 83% da população come uma vez no dia. Então eles saem para tentar batalhar alguma moeda, alguma coisa para comprar um pouco de arroz ou um pouco de massa. E no fim da tarde eles cozinham o que conseguiam. Isso eu estou falando de 83% estamos falando aí de 17 milhões e 800 mil pessoas. Então, por isso que é o menor índice de analfabetismo, maior índice de analfabetismo também do mundo. Mais de 85% não escreve nem nome. Então, até a dificuldade da gente poder ensinar, falar da palavra e tudo, tem que ser tudo falado. Tem muito dialeto? Áudio. Mais de 20 dialetos. Mas lá se fala o francês. Mas a língua predomina o francês. Francês. Mas eles não comunicam só com dialeto, eles também falam francês. Quem está na capital, dos interiores já são os dialetos. Então, mais tem que ter tradução. Complexo. Isso. Nos ensinos que a gente dá lá também, falamos em francês e traduz sempre para um dos dialetos. Então, aí, para pegar, né, o pessoal tá... Para ter todo o entendimento. Exatamente. Tá. O índice de mortalidade infantil lá? Também é altíssimo, é um dos maiores. Ok. É um dos maiores. Também tem AIDS, também tem... O que mais mata lá é a malária e meningite. Então, às vezes, cada ano a gente faz assim campanhas para conseguir doação. Depois a gente vai até falar disso. A gente tem, quem quiser ajudar aqui na América, né? Tem um Zelle, tudo certinho. Depois a gente pode falar, porque a gente compra daí as vacinas para dar pelo menos para as crianças da creche, né? Que são 4 creches que a gente trabalha lá hoje, cerca de 250 crianças no geral, e 10 projetos de nutrição. Mais ou menos umas 900 crianças, entre 850 e 900 crianças, elas comem, a gente dá alimento por dia. Xande, como é que você chega num local mais pobre do mundo, com a maior carência do mundo, com o índice de mortalidade maior do mundo, para levar a palavra de Deus, sendo que a pessoa está querendo primeiro comer, beber, se alimentar, para depois prestar atenção no que você foi falar com ela. Quer dizer, é questão de ser humano mesmo, é questão de sobrevivência, né? Antes de você ter entendimento de uma palavra, que seja ela qual for. Tem que dar comida, cara. Né? Tem que dar comida. Eu preciso da pessoa viva. E aí é o seguinte, eu vou até abrir, eu vou falar, agora eu vou falar. Manda. Eu vou falar. Você acredita que nós somos, eu não estou falando nem por pessoas que não são de missão e tudo. Estou falando de pessoas assim até, Cara, vocês estão comprando a fé dos caras. Eu falei, quê? Eu estou dando comida. Não, vocês não têm que dar comida. Vocês têm que falar só do evangelho, não sei o que. Eu falei, cara... Eu falei, seu filho come? Claro que come, porque eu não vou citar nome, porque senão a gente acaba... Meu filho come. Seu filho estuda? Estuda. Em tal colégio, claro, particular. Eu falei, qual a diferença de você para uma daquelas crianças? O seu filho para aquela criança que está ali também. Qual a diferença das duas crianças? Não, mas não é assim também, né? Porque eu... Aí não vou nem dar sequência aqui, mas já entenderam, né? Porque você, cara... Criança é criança. É criação de Deus, cara. Não, mas você tem que dar, então, só para quem é cristão. Falei, cara, eu estou num país 99% muçulmano.
E eu não estou indo lá para isso. Eu tenho que dar comida para quem não é. Eu tenho que falar do amor de Deus. Eu preparo essa pessoa para depois mostrar para ela uma palavra, mostrar para ela um segmento, e aí ela tem o livre-arbítrio então, também. Mas a gente foi muito... Ainda aparecem uns ou outros, ainda para criticar, né? Você não devia dar comida. Não sei o que, não sei o que. Só fala do evangelho. Eu falei, cara, eu já estou errado. Você já está errado. Porque Jesus multiplicou pão e peixe, cara, para aquela multidão que foi ouvir ele. E ali tinha de tudo. Tinha quem também xingava ele, tinha tudo, cara. Sim. Mas é a parte social, cara. É. Então... A gente faz, e para a glória de Deus isso aí, a gente busca pessoas, porque quanto mais ajuda a gente tem, mais crianças a gente ajuda, cara. Sem dúvida. Então assim, aí é que tá, né? A falta de realmente a pessoa tá vivendo numa verdade, fala que conhece até a Bíblia, ou não sei o quê, vai até para culto, não sei o quê, mas tipo, não responde o pai e a mãe como Jesus responderia, sim, senhor, papai, sim, senhora, mamãe. Trata de qualquer jeito os outros. Quantas vezes aqui mesmo, cara, a gente vai ver uma senhorinha carregando uma sacola difícil, ninguém ajuda, não abre uma porta do lugar para a senhora ou o senhor entrar, tá vendo que tá vindo com uma muleta. Cara, os negócios absurdos. É a falta realmente do amor, né? Sim. E Deus é amor, então, na verdade, é a falta de Deus. É porque Deus é amor. É complicado, não é simples. Não estamos julgando nada, a gente só está falando assim, cara, olha como é que está o planeta, né? Isso. E aí, vamos voltar aqui agora numa enquetezinha que eu falo, que é o seguinte. Uhum. Foi na África, que é o lugar mais pobre do mundo, mais miserável do mundo. Mas e dentro da tua própria casa? Existe essa carência também? Existe no Brasil hoje algo, não vou dizer próximo, porque seria muito longe até, mas de repente você está falando, não, eu estou lá na África, estou desenvolvendo um trabalho lá, 20 anos e tal, mas eu sei que lá no nosso país também tem uma carência e tem uma necessidade de se desenvolver um trabalho que seja com indígenas, que seja com povos lá dos menos favorecidos. Vale de Quitinhonha. Exatamente. Interior do Nordeste. Exato. Tem. E assim, sempre quando a gente ia ao Brasil, a gente ia pelo menos 1 ou 2 vezes por ano para o Brasil antes do Covid, antes de 2020. Então, o que aconteceu? A gente ia para ver a saúde, Giovana ver os familiares, eu ia ver, porque meus pais já faleceram, eu tenho um irmão e uma irmã. Então, claro, visitá-los, ter um tempinho e ver a saúde também. Eu já fiz várias cirurgias, inclusive 2 de esôfago, então, devido a muita coisa até que a gente comia, muito apimentado. Minha esposa já fez mais de 10 cirurgias. Caraca. Então, assim, a nossa saúde ela é muito bombardeada. Eu estou falando aí de comer, às vezes, muita comida com bactéria. Eu estou falando de uma temperatura média do Níger de 50 graus Celsius. A média. No verão passa de 60. Nós somos o quê? 120... 115, né? Eu não sei em Fahrenheit quanto é que dá. Até mais, né? Uns 140, talvez no verão a gente está falando. Lá o urubu voa batendo uma asa e banando com a outra, né? Não, e também se você abana, é vento quente. Vento quente, Não, porque assim... É igual você tem sauna, né? Você faz assim na sauna, te queima mais. Ainda. Você deu o melhor exemplo, é isso aí. Então, a gente ia para o Brasil e tal, e a gente fazia algumas ações no Brasil, quando a gente estava no Brasil. Tipo, ia numa favela, enfim. Do Covid, a gente ficou praticamente 8 meses no Brasil com aquela questão do lockdown, ok? Nós pegamos o Covid, fomos um dos primeiros 50 brasileiros, porque a gente pegou o último voo do Níger, fechou o aeroporto, e o penúltimo voo de Paris, fechou Paris. A gente conseguiu embarcar, a gente conseguiu voltar. E aí, por que a gente voltou? Para do Níger? Brasil? Não, para o Brasil. Pro Brasil, okay. Porque a Giovana toma alguns remédios, eu tenho que fazer endoscopia a cada 6 meses, fazia, porque agora estendeu mais por causa do esôfago. A gente não sabia o que ia acontecer e lá não é seguro fazer esses exames. Então, a família mesmo, entre nós, a família, tem mais de 15 filhos adotados, são 14 netos, a família é grande, é big. Para ter entendimento, tá, Xande? Família coloca adotados lá na África, lá na Níger. Isso, no Níger. Que são lá. Crianças que vocês pegaram. Isso, já estão com tudo vocês grande. Aí já há 20 anos. Tá. Isso, eles que tocam, inclusive, os projetos, na maioria. A gente fica mais no administrativo, ajudando aqui e ali. Eu estou mais com os netos hoje. Entendo, claro.
E fazendo esse trabalho, que é o trabalho Claro. de divulgação disso. Exatamente, exatamente. E aí, no Brasil, então, eu negativei, eu e minha esposa negativamos o Covid e começou, então, a fazer pontos em comunidades, né, favelas em São Paulo. Hoje são mais de 20 pontos em favelas em São Paulo, que a gente faz aquela ajuda emergencial. Então já tem Pontual, né? Pontual. Tem as equipes, então a gente tem algumas coisas fixas de cesta básica, ponto também de pessoas para ensinar a palavra. Então, quer dizer, não fiquei parado também. Sim. Então, é aquela coisa do foco. Yeah. Então, no Brasil tem. A gente era muito criticado também, mas por que não no Brasil? Não sei o quê. Falei, cara, no Brasil tem tanta gente já fazendo. Quem quer ir para o Níger? Nem ninguém. Quase ninguém. E ainda, alguns que foram só deram trabalho para nós. Pepino só, né? Em inglês é pepinos, né? Só pepinos. Deram muitos pepinos para nós. Grande. Grandes, né? Grandes. Cara, mas assim, amém, porque teve assim um ou outro ainda que foi bênção, ficou pouco tempo, mas agregou. Mas a maioria deu pepino, bro. Tem alguma personalidade esportista, alguém que o mundo conheça e que ele fala assim, ó, eu sou um filho do Níger? Cara, teve um na área do esporte, a gente tem um trabalho lá com os handicaps lá. A gente chama lá de handicap, aqui acho que é É a mesma coisa. É isso aí, isso. Lá a gente fala handicap. Yeah. Que é os cadeirantes, né? E os cadeirantes. Então tem um deles, inclusive é um que frequenta, foi batizado, tudo uma bênção. Ele ganhou lá um torneio, mas ali local. Mas eu acho que me fugiu agora, assim, um nigerino, né? Não, quem nasce na Nigéria é nigeriano. No Níger é nigerino. E eu não tenho, assim, de cabeça um que houve um destaque maior. Os atletas vindo da África, na grande maioria das vezes, são bons de maratonas, né? Cara, a resistência, são muito resistentes. Exato. Falta técnica, que nem Exato. no futebol. A gente tem uma escolinha de futebol com 6 times. Isso. Eles, assim, você põe eles para correr 50 graus, os caras correm 1 hora, Tranquilo. 50 minutos, de boa. Mas o problema é técnica, né? Habilidade, então tem que treinar muito isso aí. Isso. E então, assim, mas eu posso arriscar aqui que, dentre esses filhos nossos, os que estão sendo criados, essa mentalidade de tipo assim, porque tem às vezes uma mentalidade meio assim, cara, vocês têm obrigação de me dar, porque fomos muito explorados, tem um lance desse. Houve uma metanoia já nessa turma, que não é nada disso. Tipo assim, cara, vocês brancos escravizaram nós negros. Eu falei, vem cá, eu te escravizei? A minha mãe, minha avó? Não tem nada a ver com isso. Então, até quebrar esse paradigma, mas já foi, claro, para esse staff, essa turma, nossos filhos. Então, estão crescendo já com uma mentalidade de empreendedorismo, de, cara, o que a gente fazia com as crianças, hoje, os nossos filhos, essa equipe de 20 anos sendo trabalhada, que estão fazendo pelo próprio país. Sim. A gente chama do legado. Yeah. Então, se eu morrer hoje aqui, Vai seguir. vai seguir, cara. E é isso, é o fazer discípulos de Jesus. Sim. Então, não é do Alexandre o projeto, não, cara, é de Deus. A gente faz uma parcela. Sim. E eu entendo, tipo, isso aqui tudo não é seu. Isso aqui é de Deus que está te usando por um período. Porque não é só aquele ditado antigo, né, de que você vai lá entregar o peixe, né? Na maioria das vezes é muito mais fácil você dar a vara, o anzol, a isca e falar assim que funciona. Ensinar a pescar. O que Jesus fez, vou te fazer pescador de homens. Então, ou seja, ele ensinou, cara. É isso que a gente tem que fazer, ensinar. E não ficar ali só alimentando, né? Mas dizer daqui a assim. pouco estão aquelas ovelhas gordas, quase obesas, né? Morrendo. Vão pedir comida para o mundo inteiro manda comida e vão dar comida e pronto, não estão morrendo de fome mais. E acabou tudo ali, não. Aí você vai ensinar para que se estruture um país totalmente falho nessa questão, né, de estrutura e eu tudo acredito, vou arriscar aqui, mas eu acredito que não foi por acaso isso. Deus tem um plano e um propósito. Eu tenho filhos já, por exemplo, que fez administração de empresa, ele cuida do office junto com a parte financeira. Então, já fez pós-graduação em administração. Então, a gente consegue pessoas para... Eu tenho filhos... Consegue pessoas até sponsor para ajudar a gente a pagar essas escolas para eles. Isso. Eu tenho 2 filhos que a gente mandou para o Ghana para aprender inglês, então falam inglês. Eu tenho filhos enfermeiro, cozinheiro, eletricista, encanador, costureiro, cabeleireiro.
Então, cara, a gente está preparando essa nova geração e essa turma já com a mentalidade de fazer discípulos também. E de detectar ali no meio, né? Você tem uma tendência para ser cabeleireiro, então vem para cá, vou puxar pro meu lado. Isso. O outro já tem uma tendência para ir para uma parte administrativa, vai pro lado de lá. É potencializar, né? Os talentos, né, que Deus deu ali, cara. E frutificar, né? Crescer. E aí é com eles, eu falo, ó, pros meus filhos, meus netos têm que ser melhor que vocês, hein? Que já cresceram agora sem essas raízes aí esquisitas. Então, olha, eles têm que ser melhor, hein? Tem que superar vocês. É uma geração que vem sofrendo menos, mas Exatamente. Que tem que aprender a agregar e a dar muito valor pelo passado que foi dos pais, dos avós, o que seja, né? Que é a vida, né, cara? Se eu for lá atrás de olhar, os antecedentes, né, da gente também passou por muita coisa. Ainda dá tempo, só queria um minutinho só. Eu tô por sua conta. Não, então deixa, esse aqui eu acho que é bacana falar. A gente estava falando lá, porque você tinha roupa de marca e tal. Eu queria deixar um conselho agora de pai para pais. Se puder, assim, uma dica, né? Você retém o que é bom, se achar que não é bom, você deleta, né? Decline. Ó, mano, rasguei agora, né? Decline. Agora foi full mesmo. Aí, eu fui criado de uma maneira que eu fui estragado. Meus pais me davam de tudo que eu queria e o que eu não queria, materialmente falando. Então, uma dica para vocês, porque às vezes a gente ganha umas doações de roupas bacanas aqui, quando dá eu levo para meus filhos. Né, o jacarezinho, a blusa da águiazinha, né? Não vão dar mexendo, né? O que mais aqui? Do cavalinho. Então, quando eu ensino meus filhos o seguinte: primeiro, não dê tudo. Mesmo que você possa, não estrague seu filho. Por quê? Ele vai virar uma pessoa altamente materialista, arrogante e doida. Porque quando você falar não, cara, o negócio vai pegar. Sim. Então, uma dica: você pode dar as blusinhas do cavalinho, mas também pega uma sem marca, com um furinho aqui, e dá para ele também e fala, ó, isso aqui. Ensina ele a ter o mesmo prazer e ser grato a Deus e a você, que pôde proporcionar uma blusa sem marca de uma de marca. Por quê? Porque todas as portas e tudo, quem abre é Deus. Então, você é grato a Deus por aquela blusa, que tem um furinho também, porque tem gente que não tem nada. Tanto na comida, pode levar eles para comer do melhor, sem problema. Mas também, às vezes, vai treinando o coraçãozinho dele, dá um dia uma pizza de anteontem, pedacinho lá, um copinho de suco, e ele vai dar graça do mesmo jeito. Que bom que nós temos, Senhor, essa pizza aqui, ou esse pãozinho de ontem. Tem pessoas que não têm nada, morrem de fome, então eu sou grato para o Senhor. Ou seja, criar os nossos filhos, uma dica, para eles poderem estar vivendo felizes e agradecendo a Deus, com muito ou na escassez. Então, é só uma dica aí para os pais. Válida. Que eu acho que é bacana. Sem sombra de dúvida. Nos bastidores a gente conversou um pouco também, até comentei da questão de lá atrás, né? Quando você começou, molequinho, pequenininho mesmo, às vezes quem está aí na audiência vai estar se identificando com o que a gente vai falar, né? Na maioria das vezes você espera no seu filho aquilo que você queria ter sido lá atrás na idade dele. Isso aí. Eu queria ter sido jogador de futebol, eu queria ter sido cantor, ator. E aí você meio que indiretamente, até inconscientemente, você começa a querer levar isso pro seu filho e impor isso pro seu filho. Isso. Você tem que ser famoso. Não, você tem que fazer comercial na televisão. Você tem que ser um modelo, tem que ser uma modelo. Isso. E o menino meio que vai sendo induzido a entrar nessa vibe. Isso. Que na maioria das vezes não era dele. É isso, né? Aí. Foi por isso que eu lembrei, que a gente estava conversando sobre isso. Aí eu lembrei, falei, esqueci de falar isso aqui, que eu acho que é bacana. Isso fizeram comigo. E eu acho que. Roupa de marca, quem deu foi o pai. Pois é. Se nunca tivesse dado, tá recebendo blusa do mesmo jeito, camisa do mesmo jeito. E pelos meus pais, eles queriam que eu fosse médico, na verdade. Né? Médico, o real da história, ou então tocar as farmácias. Então, mas eu falei, não, eu não tenho nada a ver com isso. Só que sempre como eu foquei, sempre fui muito firme. Aí você teve uma personalidade bem... mas não é todo mundo que é assim, talvez, né? Isso. Então, tu fica naquela opressão, naquela... Imagina quanto problema psicológico uma pessoa tem fazendo, por exemplo, sei lá, educação física de faculdade, mas é só porque o pai tá pagando e falou que tem que fazer, mas ele queria ser pintor. Não, mas isso acontece. Eu já vi vários exemplos, né? O cara chegou lá, formou, pegou o canudo,
pai, tá aqui, ó. Sou médico. Agora... Ok? Cumpri? Tá aí? Tá. Mas meu negócio mesmo é tocar na feira hip violão. Acabou. E pronto. É isso. Isso. É o si mesmo dele. É. É o si mesmo. Mas aí o cara... Aquele negócio. Meu pai foi lá, colocou grana, investiu em mim, queria que eu me formasse, tá aqui. Pronto, tá aí o diploma. Você já imaginou tanto... Isso é pra você. Isso não foi pra mim. Você imagina o psicológico desse camarada. Depois vai, provavelmente vai ter que fazer terapia, ou vai ter que, entendeu? Traumas. Então é traumático. Então, mas é isso. Então, eu só queria ter dado essa Mas palhinha. é muito válido. Isso aí, sem dúvida. Vamos falar um pouco do teu projeto lá Pois na África, tá aí, né? Vamos lá. Projeto de vida, né, na realidade. Não Isso. vou dizer que é projeto de investimento, essas coisas, porque isso aqui a gente fala de ser humanos, né? Isso. Aqui você mostrou pra gente alguns panfletos, né? Isso. A parte de dentro aqui, se quiser dar uma faladinha, dar uma lida, eu tô... Pode passar aqui nessa câmera sua, que aí... Ó, vou só mostrar um pouquinho, vamos ver se é isso. E nós aqui. vamos estar divulgando aqui também as mídias, né? Para que todo mundo possa ter os acessos aí. Então tem o site www.agdniger.com, as redes sociais @agdniger, NIGER. Na parte também de louvor e de entrevistas, tudo mais, você pode entrar no @Alexandre Canhone Oficial. Ok? Posso tirar? Deu aqui? Pode. Vou do lado de cá agora? Deixa eu tentar fazer aqui também. Aí também. Então, hoje, o que é desenvolvido lá? Então, pisei em 2002, são projetos de nutrição, são 10 projetos de nutrição, ok? 20 famílias com emprego, que cuidam só dessa área. No total de famílias para todos os projetos, está em torno aí de 60, 65 famílias africanas que tem também a sua ajuda de custo. A família normalmente são quantas pessoas? Uma família em média? Tem de 4, tem de 5, tem de só o casal. Nós estamos falando de 300, 400 pessoas diretas aí no caso? Mais ou menos, Isso. exatamente. Então são 4 creches maternal, ou daycare, aqui. Então são 4 creches, 250 crianças envolvidas. Tem também ateliê Maison des Fleurs, Casa das Flores. Então são 2 ateliês, corte e costura para as mulheres, ok? 2 centros de formação de 3 anos. Então tudo de graça. Elas aprendendo ali a costurar, a palavra de Deus também. E no final elas ganham uma máquina de costura, aquelas manuais, e o diploma para poder se autossustentar. Vai ensinando a pescar. Exatamente. Projeto esportivo. Então, são 6 equipes num centro esportivo que a gente tem, também por lá. Apadrinhamento escolar, que é importantíssimo, quem puder. Então, apadrinhar são $30 por criança. Ainda falta, acho que 22 ou 24. Tá entre 22 e 24. Ok. A gente vai colocar o link, tá? Aqui embaixo. Faz um direct, manda um direct pra gente explicar. Isso, nós vamos estar colocando na descrição aqui o link. O Zé também, pode pôr o Zé. Pode pôr o Zé também. Dos Estados Unidos, do Bank of America. Tá. Então, se você for querer adotar, no caso, né? Isso, apadrinhar uma criança à distância. Apadrinhar uma criança à distância. $30 mensal. Mensal, pelo menos 6 meses. Ok. Pra gente ver lá que tá entrando. Maravilha. Então, nós vamos colocar o link. Aí você acessa esse link, vai ter as instruções aqui embaixo de como você pode estar adotando. Isso. Uma criança lá no Níger. No Níger. Né? E que vai estar apoiando esse projeto maravilhoso de vida aí. E assim, por exemplo, eu não posso 30, mas você pode 5, pode $1, põe no automático, já alguma ajuda, né? Não, mas pode 30, sim. Ou mais, quem pode mais, pode pôr mais. Mas 30, pelo amor de Deus. Deve dar, né? 30 acho que não. Para quem está nos Estados Unidos, o que é $30 no mês aqui para você estar ajudando, adotando uma criança aí. Ajudando, né? Um projeto desse maravilhoso. Então, e tem a capelania também. Então a gente tem o trabalho no hospital, que é na pediatria, na área de desnutridos, e na prisão também central. Então, a gente tem feito esses tipos de trabalho. Então, é muita coisa. E o foco agora é uma construção da escola. Nós já ganhamos o terreno. A gente está no momento agora, já temos um poço também artesiano que ganhamos, está dentro do terreno. E agora a gente vai começar a levantar, cercar o muro. Existe algum tipo de apoio do próprio governo em si, local, ou é difícil, ou realmente a situação lá é... Olha, do problema é o seguinte, se a gente tem a ajuda local, eles querem entrar no administrativo.
E aí complica um pouco, porque eles têm uma outra forma, uma outra religião, uma série de coisas. Aí fica complicado. Então a gente até prefere que não. Independente. Isso. Então a gente tem ajudas. Como eu falei, né? Porque os imigrantes, esse programa tem a ver. A primeira oferta dos meus tickets e tudo foi em 2001, aqui na região exatamente de Massachusetts, em Boston. Então, eu posso ser muito grato a todos os imigrantes, aos irmãos, aos amigos, a todos que estão aqui e outros que também, por exemplo, eu vi aqui que tem patrocinadores, tudo. Quem sabe está ouvindo e pode ajudar a gente, continuar ajudando, porque foram pessoas, desde a dona de casa, né? Desde qualquer um que ajudou numa oferta para eu pisar no Níger, então saiu daqui de Massachusetts. Então eu tenho sou muito grato aqui, principalmente esse estado de Massachusetts, a grande região de Boston, tá? E região, que me ajudou e tem me ajudado todos esses anos o projeto Níger. Então eu queria mandar esse abraço para você, que Deus abençoe sua família. Às vezes tem gente que já ajudou ou até ajuda, e tem gente que de repente quer conhecer. Então, entre em contato, seja um parceiro também, porque pode ter certeza de tudo isso que você vai entrar no site e ver, do que a gente falou aqui de Níger, esse estado de Massachusetts e os imigrantes, então, em nome dos imigrantes, a minha família queria agradecer a todos, né? Pessoas como você, que também está há muitos anos aqui e está trabalhando e está correndo atrás e é isso. Então, eu queria deixar esse agradecimento. É a parcela única, né? Que a gente tem que estar buscando também meios e formas de estar, direto e indiretamente, ajudando a agregar, né, essa comunidade de uma forma diferenciada. Nós temos aqui também um CD, né? Isso, esse aí está em espanhol. Nós gravamos, nesse tempo da pandemia também, nós gravamos em espanhol, italiano, coreano, alemão e francês. Porque assim, eu vou usar os dons, né, para cantar. São quantas línguas? Dessa vez, eu falei, espanhol... O inglês eu sei que você fala muito já, né? Oh, meu Deus do céu! Inglês! Não, tem até louvores em inglês. Então entra no Spotify, Alexandre Cagnoni. Então tem todas lá. Então tá em coreano, alemão, francês, espanhol, italiano, em dialetos. Maravilha, então, assim, é usar os dons para proclamar o evangelho. E esse projeto Sonhe esse sonho conosco. Esse sonho conosco. É o DVD, mas também está no YouTube, né? Tem o canal no YouTube. Tem o canal Alexandre Comecei até a assistir a entrevista a você, Giovana, né? Contando já o início do projeto. Aí conta tudo lá, é bem bacana. Então, se você quer curtir um pouco também, ouvir mais essa história maravilhosa de vida, é só acessar o canal também lá no YouTube. E o Zé, para quem quiser ajudar, M de Maria Giovana, Giovana, com um N só, letra C de casa, mgiovanac@hotmail.com. Não é o telefone, é o e-mail. E aí vai aparecer lá, Walter, não sei o quê. Pronto, tá certo. Porque, como é esse Walter aqui? Pronto, aí descobriu meu nome. E vai aparecer isso, porque daí a gente faz a transferência todo mês. Então vamos lá, vamos ajudar, vamos adotar, vamos fazer uma ação. Divulgar os projetos, né, as redes, né? Dar apoio nisso daqui, fazer isso aqui pulverizar. Quando a gente fala de imigrante, eu não estou falando dos Estados Unidos só não, gente. Estou falando de você de Portugal, estou falando de você da Inglaterra. Isso, todo mundo. Da Espanha, do Japão, né? O brasileiro está... no mundo todo. É uma coisa curiosa. Onde você achar que existe um ser humano, pode ir lá que tem um brasileiro lá, com certeza. Tá lá, ele lá. A turma viaja muito, a turma explora muito esse mundinho afora aí. É verdade. E o imigrante, mais do que esse só, acho que é uma pessoa que... eu tenho um amigo meu, já levantei aqui, o Márcio, e comento muito assim, cara, pô, eu piro com esse negócio, quando a gente sai, às vezes, né, vai num restaurante e tal, e você faz questão de estar ali dando a gorjeta, né? Para a pessoa, chips. E por quê? Porque eu trabalhei, cara, o meu primeiro serviço na América foi engraxando sapato. Eu ganhava $20 por semana. E 90% da minha rentabilidade vinha da gorjeta. Né? Eu fazia o meu trabalho. Eles dão. O rapaz pagava e vinha, me dava $1, $2, e aí a gente vai juntando até conseguir fazer a renda da gente. Então, muitos profissionais aí, eles estão nessa batida, né? Tem uma rentabilidade fixa pequena, mas depende muito da gorjeta. Então, a gente tem que estar atento. Então, porque eu tenho que pensar sempre no sapato do outro. Né? Eu estou no restaurante, estou ali, estou comendo, graças a Deus, estou podendo estar naquele momento, né? Claro. Usufruindo daquilo ali.
Mas tem um profissional ali que ele depende um pouco também dessa minha visão, né? Tá certo, corretíssimo. Então, amanhã, se você colocou no teu plano de vida aí, não precisa ficar ligando para todo mundo para falar que você está adotando uma criança, não. Não precisa de ficar ali, eu fiz lá um negócio lá para ajudar o Xande, para ajudar a entidade. Você não tem que falar com ninguém, rapaz. Você só tem que deitar de noite e falar com... Isso aí. Ser grato a Deus por tudo. Com o moço lá por tudo, por estar te dando saúde e estar te dando possibilidade de estar ajudando o próximo. Então é só ir lá, dar força aí, adota lá uma criança. É $30 por mês, se você puder por 50, melhor ainda. Se puder 100, melhor ainda. Amém. Ou então adota 3, né? Ué. E vamos embora tocar isso daí, mundo mais pra frente, todo mundo com saúde. Bacana. Né? Eu quero te agradecer de coração por essa visita. Show de bola. Maravilha, Show de bola. Show de bola. Eu sei que você está na correria danada. Chegou ontem, né? Cansado demais. E de madrugada, e já saio nessa madrugada, 2 da manhã, já vou para o aeroporto de novo. Qual é o destino? Seattle. Vai bater lá em Cearão. Vou. Lá, pastor André, gente finíssima. Já foi no Níger, já foi nos visitar. É um local onde chove todo dia. É. Ou lugarzinho para chover, pelo amor de Deus. Hein? É o nosso final de semana último e já retorno para casa. Então Cara, já... você vai atravessar os Estados Unidos? Dá umas 7 horinhas de voo. Brincando, né? É pouco, né? 7 horas ainda tá tranquilo. Né? Maravilha. Daqui para Níger... Um dia, né? Você faz conexão ou pela França ou Turquia, e tem umas horinhas ali, dá um dia. Ou do Brasil, dá um dia também, via Paris. Né? A Níger o regime é presidencialismo? Presidencialismo, okay. Legal. Gente, agradecer Valeu. de novo mais uma vez. Bom demais. A Giovana, a esposa, que faz parte do projeto também. Tava coladinho aqui um abraço. Tá, joia. Mandou um abraço para todos também. Tá, maravilha. Gente, acompanha a gente aí, um abraço. Brigadão, show de bola, um brinde mais uma vez. Mais um brinde, que Deus abençoe a todos. Amém.